Não há como fazer proteção organizacional sem contar com a inteligência artificial a nosso favor, minha opinião. E isso embasado com vários colegas que têm trazido de maneira incontestável, inclusive academicamente. Mas um ponto é, do outro lado da força, existe um investimento bizarro, é assustador. Tupi, para quem ainda não conhece, é uma referência no assunto de cibersegurança. Ele é um parceiro do JX já de longa data. Realmente tem uma experiência muito grande, já passou por grandes consultorias, e é um prazer ter você aqui com a gente hoje, Tupi. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta, porque o nome do nosso painel, porque a gente está falando de Copa do Mundo e eleições, e está associado à segurança. Bom, uma boa tarde a todos aí, muito obrigado pela recepção, obrigado pela compreensão de logo depois do almoço, um baita desafio também, né? E daí, como tudo em segurança, a gente traz um monte de termos aleatórios, né? Deepfake, cyber, Copa do Mundo e eleições. O que isso tem a ver? Qual a ligação entre esses elementos? A ligação é o ano de 2026, é o ano de determinação em que tudo isso está acontecendo e está acontecendo programado, e mais que programado, afetando a vida dos cidadãos. Nós aqui como cidadãos, nós como servidores públicos, nós como embaixadores do tema da justiça, temos que atentar efetivamente para todas essas perspectivas. Primeiro, que o tema de segurança cibernética já foi bastante dito, estava acompanhando aqui pela manhã, muitos insights, muitas percepções, muitos pensamentos interessantes, mas uma das coisas que é lugar comum, Ari, é que segurança não é bem compreendida ainda. Então, a gente tem essa perspectiva, essa forma de entender que segurança é uma coisa muito técnica, uma dificuldade de nós, aí me colocando aqui, né, você falou da minha vasta experiência, eu costumo simplificar muito, que eu sou um dinossauro antigo, então, da primeira leva de pessoas que estavam trabalhando com a segurança lá, logo depois do bug do milênio, logo depois veio segurança, né, ninguém acreditava que ia ser, e 20 anos depois, quase 25, cá estamos, e esse é o elemento que a gente, desde o meu começo, lá em 2005, a gente tentando defender que segurança, quando era BS 7799, era uma coisa importante para as organizações. O dilema maior naquela época era traduzir do inglês para português, e até hoje a gente continua tentando traduzir segurança para algo compreensível. E deepfakes. Gente, é o mundo das redes sociais. O maior dilema da sociedade hoje é exatamente conectar a percepção do tempo dedicado às telas. Em todas as idades se fala bastante, eu acho que também, principalmente, Leandro e Andresa têm trazido essa reflexão no âmbito da saúde mental, mas nós precisamos, além disso tudo, de perceber que existem gatilhos derivados pelas redes sociais que são ataques cibernéticos. Todo mundo já ouviu falar de phishing, pessoal? Vamos ver, o pessoal está muito cabisbaixo aqui. Levanta a mão para mim quem já ouviu falar de phishing. Muito bem. Quem já caiu no phishing, né? Levanta a mão também. É só no íntimo, responde no íntimo, não vamos causar constrangimento. Eu já, tá? Só para deixar muito claro, a gente cai mesmo. Mas o mais complicado, né, de modalidade é exatamente porque o phishing está se tornando cada vez mais sofisticado. Ele não permanece mais no e-mail. E a gente continua testando nas nossas organizações o phishing via e-mail. Mas cada vez mais ele chega via LinkedIn, via Direct, via WhatsApp. E não é um link malicioso, é um conteúdo malicioso. E daí a deepfake conecta diretamente, porque com a facilidade que a gente tem hoje, com uma diversidade absurda de aplicativos, que assim, muito rápido, eu consigo gerar conteúdo e fazer aquelas piadinhas de colocar um
uma autoridade, falando coisas completamente opostas ao que é a sua pregação, colocar um candidato a um determinado cargo público, comentando algo antagônico ao seu discurso habitual, e até mesmo no mundo empresarial. A gente tem visto, há pouco tempo nós atendemos uma resposta a incidente, na qual o presidente de um banco, que tinha sofrido uma fraude financeira, e o vetor, o paciente zero, como nós gostamos de dizer em cyber, era exatamente um vídeo, igualzinho se fosse aquele redondinho lá do WhatsApp, que grava como um recado, do presidente gravando uma mensagem para uma analista do contas apagadas da empresa. A habilidade do ataque, do atacante, do hacker ali, ela foi muito mais em pegar a vaidade da moça, que se sentiu muito envaidecida por estar recebendo uma mensagem direta em vídeo do Big Boss, do chefão lá daquele banco, e rapidamente ela providenciou a transferência de $150 mil para uma conta no exterior. E o hacker sabia o limite máximo de operação daquela analista do financeiro, daquele banco, sabia os dados e a característica, o trejeito, os cacoetes, a tal ponto que, ao mostrarmos aquele vídeo confirmando que era um vídeo fake e que, por análise forense, nós tínhamos ferramenta própria para mostrar que era um vídeo fabricado, ele falou assim, ainda bem que vocês estão me contando antes que é fabricado, porque eu teria mais possibilidade de duvidar da minha saúde mental, acreditar que eu tinha esquecido e que, de fato, eu tinha mandado essa moça transferir $150 mil, do que acreditar que esse vídeo é falso. E ele não estava brincando, ele reiterou aquilo conosco. Ele falou, olha, realmente eu duvidaria da minha sanidade mental. Se não fosse perícia, se não fosse competência, ferramentas aplicadas ali para mostrar que era... Aí colocam um tempero extra, que é ano de Copa do Mundo, que brasileiro nem gosta, Copa do Mundo é um tempero muito peculiar do Brasil, que até quem nunca assiste futebol nessa época está antenado. E tem muito ineditismo para todo lado. As deepfakes, que a gente já falou um pouco aqui, tem a modalidade de ataque cibernético de todas as naturezas, principalmente migrando do que até um ano atrás era muito ransomware, e nos eventos do JX, todos que nós percorremos no ano passado, nós falamos muito de ransomware, de dupla, tripla extorsão, chantagens corporativas em todos os níveis de instituição. Mas esse ano o crime organizado assumiu efetivamente. E aqui, para essa nossa audiência, eu queria convidar muito que nós tenhamos a refletir, porque é muito relevante. Estamos atendendo uma enxurrada de casos na iniciativa privada que virá para a mesa do Ministério Público, se já não veio. Irá para os tribunais. Hoje eu costumo dizer que o meu laboratório é composto por analistas, peritos e advogados. O escritório de advocacia é o meu parceiro de negócio, como os parceiros de tecnologia que ali fora estão. A gente precisa de ter essa conexão multidisciplinar para poder combater o crime cibernético, somado nessa articulação toda que nós observamos com muita clareza. Convidamos todos a estudar um pouco sobre esse tema, sobre as projeções, os tipos de ataque, tipos de assédio que tem sido feito nas pessoas, o aliciamento de profissionais em todas as organizações. As organizações do setor público também estão sujeitas a esse tipo de coisa, porque tem um servidor público que, de repente, recebe um contato para um trabalho voluntário, para um trabalho remunerado, com muito entusiasmo ali, para oferecer uma informação que nada tem a ver com vazamento de informação, mas com o saber. E aí, com isso, sabe o que o hacker está aprendendo? Ele está aprendendo como a máquina pública funciona também. E aí ele tem uma
máquina de inteligência artificial. Ele tem um monte de robô, tem um monte de agente, tem muito arsenal, né? Tem um arsenal muito forte ali para trabalhar a favor de tudo isso. E, Tupi, uma coisa que a gente percebe é que a tecnologia existe, ela está sendo utilizada para ambos os lados, né? Tanto para as pessoas que se defendem, as instituições têm investido bastante em soluções de segurança, mas também os hackers, vamos dizer assim, vêm usando a tecnologia para aprimorar e até mesmo personalizar a sua forma de ataque. Você, como especialista, você enxerga qual que é a porta de entrada principal hoje desses invasores, atacantes? Ela continua sendo a parte das pessoas ou a tecnologia é muito explorada? Qual que é o principal ponto de fraqueza, vamos dizer assim, hoje, ou qual que é mais explorado para que eles consigam obter sucesso nesses ataques? Pessoas é lugar comum, não deixa de ser e continua cada vez mais do ponto de vista de qualificação, como a gente comentou aqui, até mesmo de abordagem, né? O que muda é como abordar as pessoas. Antigamente, a gente ia fazer um teste de engenharia social, ligava no RH das empresas, a gente pesquisava qual era o ramal, lembra? Nos tempos de outrora, quando as organizações tinham um ramal, fax, a gente mandava fax em teste de cyber. Estou denunciando, tanto que eu sou velho, hein, pessoal? Então, assim, é isso, a engenharia social tem a ver com essas premissas. Hoje mudou. Então, como eu estava dizendo, mudou para o Instagram, mudou para o TikTok, mudou para o Discord. E eu quero aproveitar isso que você está trazendo para fazer um chamamento aqui que muito pouco as organizações olham. Os jogos eletrônicos e as bets. E aí, porque, novamente, o tema de Copa do Mundo se faz necessário aqui. Naturalmente, as bets alavancam, né, antecipação do Campeonato Brasileiro, depois a Copa, depois os outros campeonatos. Todas as bets patrocinam todos esses elementos. Então, de novo, reforça comportamento social, anseio, saúde mental, etc., etc. E aí, quando se fala de saúde mental com jogos, entra o elemento emocional muito forte, que também é o imperativo de cometimento de fraudes. As pessoas se endividam com bets. Não estou julgando nada, tá? Principalmente que agora tem regulação, não é esse o mérito aqui. O que nós queremos dizer é do comportamento social somente. E assim como todo jogo de azar, as pessoas se endividam, viciam muitas vezes, e depois ficam suscetíveis, ficam vulneráveis a serem aliciados para um ganho fácil de dinheiro para arcar com a consequência daquela perda financeira, até envolvendo perspectiva familiar. Com tudo isso, o que acaba acontecendo é que o hacker monitora tudo isso, na Deep, na Dark Web, tem as credenciais daquelas pessoas e acompanha, assim, logado junto com ela, e ninguém dá conta, e, consequentemente, sabe da vida da pessoa até mais que ela mesma. O último ponto que eu queria comentar sobre a sua provocação é: a inteligência artificial vem trazendo uma problemática completamente nova. Assim como, só para não perder a brincadeira de tiozão, a solucionática, né? Então, a inteligência artificial é maravilhosa. Não há como fazer proteção organizacional sem contar com a inteligência artificial a nosso favor, minha opinião. E isso embasado com vários colegas que têm trazido de maneira incontestável, inclusive academicamente. Mas um ponto do outro lado da força, existe um investimento bizarro, é assustador. Então, enquanto nós estamos debatendo o orçamento para saber se nós vamos conseguir comprar máquinas, se nós vamos conseguir expandir a nuvem, quantos tokens nós vamos comprar, essa turma está usando os computadores das nossas casas, inclusive, para gerar tokenização através dos jogos, por exemplo, Roblox,
que tem uma problemática que só esse jogo merece um debate público. Crimes de todas as naturezas são cometidos através desse jogo hoje, inclusive crime cibernético, inclusive tokenização de criptomoedas, inclusive o uso e emparelhamento do crime organizado para cometimento de crimes das mais diversas naturezas, inclusive pedofilia. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que nasce de um jogo, mas às vezes a gente está preocupado com o servidor público, com o funcionário, com isso que é legítimo, temos sim que nos preocupar, mas às vezes o problema está dentro da nossa casa, na criança que nós, para ter aquele momento de sossego, entregamos um celular nas mãos e deixamos que um jogo, aparentemente, estava conversando 2 semanas atrás com um amigo que é delegado da Polícia Civil, especialista em cyber. E quando eu contei um pouco dessas realidades que nós encontramos no laboratório forense, ele olhou e falou, eu tenho que tirar do meu filho, então. Então, não é natural, e não estou aqui falando do doutor lá que ele está defasado, não. É porque, de fato, é uma coisa que a gente está sendo assustadoramente atropelado todos os dias. Obrigado, Tupi. Realmente assim, expande a nossa mente, né? A gente sai só daquele conceito técnico de segurança e entende que, na verdade, essas mudanças na sociedade, elas impactam todo o ecossistema e, de fato, um simples jogo pode se tornar um meio, né? Enfim, de buscar informações, de negociar crimes, enfim. Obrigado, mais uma vez, pelas explicações. O Tupi, como eu disse, ele é especialista. Ele tem, agora, na próxima semana, já começa a divulgação de alguns artigos, onde ele explora mais cada desses itens que foram falados. O Tupi escreve bastante, escreve muito bem, por sinal. Já li alguns artigos dele, recomendo. E vou convidar vocês para estarem lendo, nós vamos informar também no grupo a forma de acesso a esses materiais, vocês manterem o contato e ter ativo na mente de vocês, de fato, a importância e a relevância do assunto com o assunto do hoje e do sempre, né? Não é só do passado. A gente fala sempre de segurança. Eu acredito que nesse mundo interconectado a gente nunca vai deixar de falar, cada vez mais, né? Cada vez mais. Aliás, um artigo que está quentinho, fazer o merchan aqui agora, sobre futurismo e cyber. Gostei muito de ter elaborado um pouco ali, pesquisado bastante, e fico à inteira disposição, como o Ari falou, para a gente trocar mais ideias, aprender juntos. Vai ser sempre um prazer. Obrigado. Eu vou pedir à produção para rodar um vídeo da plataforma JX, que é justamente o meio que nós estamos publicando esses artigos, essas informações, vocês entenderem um pouco mais do que vocês conseguem ter acesso a especialistas como o Tupi.